Agora, existe um livro sagrado onde vocês se orientam ou são aquilo que Siddhartha trouxe, né, com Sim, toda a experiência, como um escrito sagrado? Como que funciona isso dentro da estrutura? Porque não é só oral, né? Deve ter sim, também escritos sim. importantes. Como que funciona dentro do budismo tibetano? O budismo tibetano, né, ele é um budismo que a base são os ensinamentos que o Buda deu, Sim. né? E aí, entre os ensinamentos que o Buda deu, ele deu muitos métodos, né? E então, a escola que eu faço parte escolheu um dos métodos Tá. dos ensinamentos que o próprio Buda deu. E o que que acontece? A tradição budista, ela é uma tradição onde o Buda Shakyamuni, ele alcançou a iluminação, Sim. né? E aí isso foi sendo passado, né? Então, para os alunos que ouvem os ensinamentos, praticam, alcançam uma realização e passam para frente esses ensinamentos. Então, isso a gente chama de linhagem. Isso vem Tá. se mantendo até os dias de hoje. Tá. Então, basicamente, a gente segue os ensinamentos que o Buda deu. Ah, legal. E essas linhagens que você fala, elas são registradas, né? Existe uma documentação que mostra isso, né? Esse Sim, processo sim. que é passado, né? O Shagdu Rinpoche, ele dizia, né, quando você for seguir um professor, ele falava assim, é muito importante você estudar esse professor, saber quem foram os Tá. professores desse professor. Ele falava assim, se você for, por exemplo, levar o seu carro num mecânico, você não vai passar na rua, ver uma porta e falar, tem um E entrar. mecânico aqui, vou deixar meu carro. Ele falou assim, porque você vai perguntar para alguém, você tem um mecânico bom para me indicar? É. Deu certo com você? Sei lá, se você for num dentista, você não vai num dentista, né, pôr os seus dentes na mão de alguém que você não tem nenhuma referência. E ele falava assim, ainda assim, né, podem ser as consequências de um mecânico estragar o seu carro, ou de um dentista estragar o seu dente? Ele falou, quando você decide seguir um professor, a depender do que você vai aprender, isso vai ter consequências não só nessa vida, como em vidas futuras. Então, ele falou assim, é muito importante você pesquisar muito bem a linhagem do seu professor. E muitas vezes a melhor maneira de você, né, pesquisar é saber, tá, mas quem são os professores do seu professor, né? É a ideia da ancestralidade, né? Isso é muito importante. É mais ou menos como você vai ler um livro novo. A primeira coisa que eu faço é pesquisar quem é o autor e, dependendo do propósito da minha leitura, até onde onde ele foi formado ali, porque você já começa a entender mais ou menos a linha da pessoa, né? Isso é legal, mas eu acredito muito nessa importância da ancestralidade, porque nós somos resultados disso, né? Como pessoa. E um dos primeiros, né, ensinamentos, quando eu comecei a conhecer a Lama Tsering, ela começou a me apresentar o budismo, foi exatamente o primeiro ensinamento que o Buda deu. Porque o Buda, quando ele alcançou a iluminação, né, qual a conclusão que ele chegou? Pelo menos é o que dizem, né? Ele falou, eu não vou ensinar isso para as pessoas porque ninguém vai entender isso que eu estou falando. É muito diferente do que o que eu estou vendo, como as coisas são, como as pessoas acham que as coisas são.